Só um minutinho. Boa noite a todos. Com muita alegria, mais uma vez, estamos aqui em mais uma reunião do NEP GCL, hoje prosseguindo com os nossos estudos da Carta aos Filipenses. Então, com muita alegria, a gente vai pedir para a Soninha fazer a nossa prece de hoje. Por favor, Soninha. Querido Pai Celestial, querido Mestre Jesus, queridos benfeitores amigos que nos acompanham nessa atividade de estudo, de leitura, de reflexão sobre os ensinamentos de Jesus. Agradecemos mais essa oportunidade de estarmos aqui juntos, podendo fazer essa reflexão e que ela possa contribuir para nossas vidas cada vez mais, que ela possa fazer parte de nossas vidas e não só do nosso conhecimento. Agradecemos mais uma vez por tantas bênçãos que recebemos a cada dia e que possamos estar focados 100% de mente e de coração nesses aprendizados e nesses ensinamentos de Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Ok. Graças a Deus. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui para a gente. Bom, pessoal, lembre aí de colocar tela cheia, né? Que vai ficar melhor para vocês. Vamos ver, olha. Eu pus aqui um trecho que a gente tá vendo, né? Um trechinho que a gente viu a semana passada, para a gente dar uma recordada onde a gente parou, né? Então, no versículo 20, ele diz assim: a minha expectativa e a esperança é de que em nada serei confundido, mas com toda a ousadia, agora como sempre, Cristo será engrandecido no meu corpo pela vida ou pela morte. Pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas se o viver na carne me dá ocasião de trabalho frutífero, não sei bem o que escolher. A gente foi até aí, certo? Então, a gente vai começar a ver hoje a partir do 23. 23 é: sinto-me num dilema. O meu desejo é partir e ir estar com Cristo, pois isso me é muito melhor. Eu vou ler os outros só para a gente ter a continuidade na cabeça, né? Mas a gente vai começar no 23, tá? Mas o permanecer na carne é mais necessário por vossa causa. Convencido disso, sei que ficarei e continuarei com todos vós para proveito vosso e para a alegria de vossa fé, a fim de que por mim, pela minha volta entre vós, aumente a vossa glória em Cristo Jesus. Tá? Então, a gente vai começar a pensar nesse aqui, ó. Sinto-me num dilema. O meu desejo é partir e ir estar com Cristo, pois isso me é muito melhor. E no Almeida tá assim: mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isso é ainda muito melhor. Então, e aí? O que vocês acham disso aí? Ninguém acha nada? Nós podemos afirmar que ele está agindo aí em conformidade com o dever, porque assim,
ele estar com Cristo seria, obviamente, quem não gostaria, né, de estar. Mas, sabedor do quanto era necessário ainda a permanência dele encarnado, do quanto era necessário ainda a permanência dele para se transformar por completo nesse vaso escolhido, né? Nesse momento de uma decisão difícil, assim, é claro que não necessariamente aí ele já ia ser morto, né? Mas, assim, a preferência entre estar com Cristo e estar ainda encarnado entre os povos, né? Estar ainda no planeta Terra, acho que ninguém aqui tem dúvida com relação ao desejo, né? Só que, nesse caso específico e em muitos outros, eu penso que o dever se sobrepôs ao desejo, né? Porque aí eu lembro, lá na verdade, eu peguei o livro Depois da Morte, lá o capítulo 63 já da última parte, da parte quinta, aliás, o caminho reto, né? Eu queria ler só um parágrafo para a gente compreender um pouquinho da amplitude do que é escrever, né? O dever é o conjunto das prescrições da lei moral, a regra pela qual o homem deve conduzir-se nas relações com seus semelhantes e com o universo inteiro. Figura nobre e santa, o dever paira acima da humanidade, inspira os grandes sacrifícios, os puros devotamentos, os grandes entusiasmos. Risonho para uns, temível para outros, inflexível sempre, ergue-se perante nós, apontando a escadaria do progresso, cujos degraus se perdem em alturas incomensuráveis. Inspira os grandes sacrifícios. Nesse momento, Paulo não estava realmente se dedicando a isso, porque ele estaria colocando mesmo em pauta, como prioridade nesse momento, o cumprimento desse dever de levar cada vez mais a mensagem da Boa Nova, né? E após aquele encontro com o Cristo, na estrada de Damasco, em que ele pergunta: o que queres que eu faça? Então ele levou isso até o final de sua existência. Né? Ele levou isso até o final de sua existência. E aí, esse cumprimento desse dever, não uma obrigação, mas o dever de levar a mensagem repito, da Boa Nova a todos os povos, a todos aqueles que necessitariam para conhecer a Boa Nova, né? A mensagem da Boa Nova. Muito bom, Neto. Ótimo. Excelente. Uma outra coisa que me ocorreu, Neto, completando o que você disse, e aí preso à palavra dilema, é que a nossa vida evolutiva, o nosso caminho de evolução é cheio de dilemas. É dilema o tempo todo. Só que os dilemas, eles são estabelecidos em níveis diferentes de acordo com a evolução de cada espírito. O Paulo estava num dilema entre duas coisas maravilhosas, né? Cumprir o seu dever, aquele dever que o Cristo confiou a ele, ou ir ter com o Cristo. Tomara nós cheguemos a esse dilema, né? Aí estaremos muito avançados. Os nossos dilemas ainda são entre o bem e o mal, entre a porta larga e a porta estreita, né? Mas serão sempre dilemas. E enquanto formos espíritos, eu acho que nós sempre teremos dilemas, porque o caminho de evolução é feito de escolhas mesmo, né? Então, essa palavrinha, dilema, juntando com o que você disse, me lembrou isso. E uma outra coisa é o seguinte: quando você fala em dever, eu me lembrei do Sermão da Montanha e da figura do pacificador, né?
Quer dizer, o pacificador é aquele que já trouxe a paz para dentro de si e a distribui aos que estão ao redor. E o que é a paz? É o sentimento do dever retamente cumprido, né? Quando a gente tem esse sentimento, a gente tem a sensação da paz interior, né? Eu estou cumprindo, né, o meu dever, eu estou caminhando pelo caminho reto, né? Então, quando você falou do dever, eu me lembrei disso também. Muito legal. Não à toa o Leon Denis estabeleceu aqui o capítulo como caminho reto, né? A frase que você acabou de estabelecer aqui. E o primeiro capítulo dessa parte, justamente a vida moral, né? E em sequência vem o dever. Essa sequência, essa ordem, ela não é aleatória, né? Ela tem uma razão de ser, né? Ela é algo estabelecido para nos dizer, olha, tu tem esses passos, tu vai seguir esse caminho, e para isso tu precisa estabelecer algumas conquistas, né, na tua vida, tu precisa desenvolver algumas virtudes na tua vida para que tu possa conseguir adentrar nessa rota, né? É bem interessante. Alguém mais quer fazer algum comentário? Só uma coisa que me chamou a atenção, que é o fato de que, na verdade, era uma escolha, porque assim, ele tinha essa escolha de fazer estar com Cristo, né, que seria desencarnar, ou continuar a atividade que ele tinha para realizar aqui. Por mais que pareça, ele não tinha essa escolha, né? Eu não sei se eu tô errada nessa forma de enxergar, mas assim, não está na mão dele isso. Se é o momento do desencarne, vai acontecer o desencarne. Se não é o momento do desencarne, ele continua na sua obra. É interessante que, do jeito que está escrito, parece que é um dilema que ele tem que fazer essa escolha, mas essa escolha não é dele. Eu posso estar errada, mas é a forma como eu estou enxergando essa questão. Está muito acima da gente essa escolha, né? Se a gente se coloca diante dos desígnios de Deus, da providência, a gente lida com aquilo que se nos apresenta. E é isso, claro, que ele faz. Mas, assim, do jeito que está escrito, parece que ele tem essa escolha, que ele pode ir por um caminho ou por outro, mas, na verdade, não. Né? Essa escolha não é dele. Não sei se eu estou errada nessa forma de analisar, mas isso me chamou a atenção. Mas Sônia, sabe o que eu concordo com você, mas eu acho que esse é um ensinamento que serve para nós, porque isso envolve a resignação e a diferença entre ser conformação e conformismo, entendeu? Quer dizer, uma coisa, ele realmente, eu concordo com você, ele não tinha escolha, mas ele estava convencido que entre o desejo e o dever, ele ainda deveria ficar com o dever. Então, de qualquer maneira, embora a escolha não dependesse dele, né, ele tinha a resignação, a ciência e a conformação de que ele devia permanecer e ajudar no que ele pudesse. Que ainda era maior o dever dele do que o desejo, entendeu? Sim, não, isso também é claro para mim, que ele tem essa resignação e essa clareza do compromisso que ele tem, né? Dessa missão que ele tem. Isso é claro para mim e não há dúvida que essa resignação ele tem e ele cumpre da melhor forma aquilo que se coloca para ele. Mas é só um comentário, assim, que do jeito que está escrito, é como se ele tivesse a possibilidade de decidir o que seria feito. Mas eu sei que, independente do que for, a resignação é fato, a gente não tem nem o que questionar. Perfeito. Obrigada. Posso fazer uma pergunta? Pode fazer a pergunta, depois eu falo. Eu não estou muito familiarizada com a sequência das cartas de Paulo.
Os filipenses, ele já havia sido preso em alguma ocasião, já tinha sido torturado. Será que não é por causa disso que ele fala que ele já tinha passado por vários apuros, que ele poderia até ter morrido, e ele poderia ter ido para o Cristo, mas ele estava ali? Será que teria alguma coisa a ver essa fala dele? É o seguinte, nesse momento que ele escreve essa carta, ele estava preso, em coma, e estava no final da vida dele já. Tá. Então faz mais sentido para mim a leitura, aquilo que a Soninha falou. Então, para mim, o que eu sinto aí, a questão do sinto-me num dilema, é que a gente sabe que o nosso pensamento tem força, que o nosso sentimento tem força, que o nosso sentimento ele é muito significativo para a nossa posição espiritual, digamos assim, não é? Então, aí eu entendo que o dilema que ele fala é entre o sentimento dele, né? Para onde que ele deve direcionar o sentimento dele, né? Eu não posso pensar, eu quero ir para o Cristo. Não, eu tenho que pensar que eu tenho que trabalhar, né? Então, é mais por uma questão de conduzir o sentimento, de conduzir o pensamento. É assim que eu visualizo isso daí, né? A Zezé levantou a mão, quer falar alguma coisa, Zezé? Queria, assim, Val, essa passagem me lembrou um pouco, lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, tem um item que fala da melancolia, né? Em que, muitas vezes, nós, vamos supor, temos conquistado já uma certa posição na espiritualidade, né? E temos que retornar à reencarnação para enfrentarmos nossas provas, nossas expiações, né? E aí, muitas vezes, no meio das provas, nós sentimos certa melancolia, que eu acho que vem, apesar da melancolia ser um sentimento que caminha um pouco para a tristeza, que não é o caso de Paulo, mas esse reportar ao plano espiritual nesse sentido, né? Em que ele sabe que está ali diante de um trabalho, diante de um dever que ele tem que cumprir com o máximo de empenho, com amor, mas, por outro lado, ele sente também a presença espiritual como se for uma certa saudade, né? Um sentimento que o reporta a essa bem-aventurança que ele estava às portas de concretizar, né? Que ele ia sair com o seu dever cumprido. Então, ele está nesse limbo aí, né? Então, me lembrou um pouco esse item do Evangelho segundo o Espiritismo, que às vezes, né, ao espírito que é merecedor, né, de um lugarzinho mais elevado, mais tranquilo, né, às vezes pode sentir essa melancolia, essa saudade e tal. E no caso do Paulo, ele tinha conhecimento, para ele era tudo muito claro, muito lúcido. Então, esse sentimento, ele sabia, bom, eu vou, a qualquer momento, voltar ao plano espiritual e vou encontrar somente com Jesus, né? Mas eu ainda devo estar aqui, né? Algo ainda devo fazer em favor desses todos que estão ao meu lado e dos meus compromissos assumidos com o próprio Jesus, né? É isso que me ocorreu. Muito bom. Alguém quer fazer algum comentário mais ou a gente... Eu sinto assim, Val, falando sobre isso, ele também fala para todos os filipenses
da convicção e da certeza do mundo espiritual. Essa conexão dele, mesmo ele estando aqui perante todos os dilemas, as provas, por tudo que ele tem que passar, ele fica em contentamento por saber e ter essa convicção da continuidade, né? Da paz, da bem-aventurança, que vai ser a hora que ele continuar. E eu acho que através desses dilemas que ele expõe, ele lembra, é um ensinamento, né? Ele vai falando para a gente, olha, vai ser muito bom a nossa continuidade, mas a gente tem muita coisa para fazer aqui. Aqui também é bom, mas essa conexão, né, com a parte, com a eternidade do Espírito, né, que não importa muito onde nós estamos, Cristo vai estar com a gente o tempo todo. Muito legal, muito bom mesmo. Alguém mais quer fazer algum comentário? Se a gente pegar um pouquinho do versículo, voltando um pouquinho antes, né, a gente tem aqui no versículo 20, situação pessoal de Paulo, isso na Bíblia de Jerusalém. Né? A minha expectativa e a esperança é de que em nada serei confundido, mas com toda a ousadia, agora, como sempre, Cristo será engrandecido no meu corpo, pela vida ou pela morte. Isso o que ele estava dizendo é que, assim, se ocorrer em todo aquele processo da prisão, das perseguições, né, dos açoites, das pedradas, se ele continuar, tanto que ele diz aqui mais à frente, pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, né? Então, eu vou utilizar a frase aqui, talvez não seja mais correta, tanto fazer para ele ir ou ficar, né? Ele estaria satisfeito da mesma forma. Mas, assim, é só para a gente compreender um pouco mais na sua inteireza, né, do versículo, porque ele estava tão consciente do dever que ele tinha a cumprir, do trabalho que ele tinha que executar, que, para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Então, porque se ele morrer, ele vai estar com Cristo. Olha o tamanho desse lucro. Mas viver, ele também vai estar com Cristo, porque ele vai estar caminhando e seguindo e dando continuidade àquele trabalho que ele foi o escolhido, né, aí, digamos assim, para poder executar essa tarefa. Mas a observação da Soninha está correta, realmente foi bem pertinente. Legal, gente. Vamos ler um pouquinho agora? Silvinha, você pode ler mesmo? Peraí, eu estava falando aqui sozinha. Deixa eu desligar. Monte acima, Emmanuel, compromisso e deserção. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim o que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Esse entrará no reino dos céus. Essa é uma frase de Jesus, né? Mateus, capítulo 7, versículo 21. Contemplemos o espelho do mundo a fim de compreendermos a lição de Jesus com mais segurança. Mentalizemos enorme repartição de porta aberta ao bem público. Registraremos de relance a destinação e o trabalho que lhe regem a vida. Leis edificantes determinar-lhe-ão a existência. Esquemas de natureza superior ser-lhe-ão traçados à rota. Dotações importantes assegurar-lhe-ão a harmonia. Esperança e suor da vida popular suportam-lhe os alicerces. E, atendendo a tabelas especialmente criadas para desenvolvê-la e nutri-la, chefes, assessores, funcionários e colaboradores diversos aí se hierarquizam, recebendo salários compatíveis com a altura das responsabilidades que esposam na obrigação
pura e simples de realizar-lhe os planos de ação e luta com vistas à prosperidade geral. Imaginemos, todavia, o servidor aí fichado, consumindo verbas devidas ao amparo institucional na satisfação dos próprios caprichos, assinando compromissos de trabalho diário e fugindo deliberadamente ao concurso em que se acha onerado, pronunciando a cada hora o nome do diretor que nele confia, a enganar-lhe a expectação e estudando regulamentos e leis para embair com requintes de inteligência a observação dos companheiros fiéis. De certo que semelhante cooperador, ao fim de certo tempo, será surpreendido pelo remorso e pela ineficiência em si mesmo, convertendo-se em joguete de zombaria da multidão. Assim também ocorre ao discípulo do Evangelho, que repete a cada passo, Senhor, Senhor, afastando-se desatento dos testemunhos de renunciação que a experiência lhe exige. Presumirá com certeza que subornará os poderes superiores à custa de petições labiais dilacerantes e comoventes. No entanto, até que se reajuste no campo de si próprio, não passará de choroso detentor de tardio arrependimento, a movimentar-se na sombra, suplicando mais tempo através de oportunidades mais duras para recuperar-se e seguir em companhia de outros infelizes retardatários no encalço da luz imperecível. E compromisso, né? Responsabilidade, né? Paulo tinha certeza do compromisso dele, né? E tinha noção da enorme responsabilidade que lhe cabia. E nós, será que nós temos a noção do nosso compromisso e da nossa responsabilidade, aquilo que nos compete? E essa questão de desviar verbas, vamos dizer assim, né? A gente tem já tanto conhecimento, a gente tem algum conhecimento, né? Mas a questão é o uso que a gente faz disso, né? Conforme o uso que a gente faz disso, a gente também desvia verbas, vamos dizer assim, né? Porque a questão na verdade, não é qual o uso que a gente faz, é quando a gente não usa, né? Não usa esse conhecimento, na verdade, né? Então, a gente está na deserção e não no compromisso, né? Como está ali, né? Compromisso e deserção, né? Tanto que a gente está aprendendo, tanto que a gente está lendo, né? É como você falou, a responsabilidade é grande, né? A responsabilidade é muito grande. Então, e a gente tem noção de como você falou, né? A gente tem noção dessa responsabilidade? Não adianta levar a súplica aos céus, que eu traço, né? O que eu tenho feito para minha melhoria e para colaborar com a obra divina. Nós teremos o salário do virtuoso ou do preguiçoso, né? Da virtude ou da preguiça. Aí vai muito disso, e essa decisão a gente sabe que é única e exclusivamente nossa, de cada um de nós, né? E aí a gente vai suplicar mais tempo aqui, como está, né? Vai ter que trabalhar com oportunidades mais duras, né?
O duro é que a gente sabe de tudo isso, né? E a gente escorrega na banana, né? Por isso que a gente tem que estudar continuamente. Ler de novo, e de novo, e de novo. Para ver se isso sai do intelecto, vai para o coração e muda a gente de verdade, né? Isso aí. Boa noite, Nilson. Tudo bem? Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite. Pessoal, tem mais algum comentário ou a gente pode prosseguir? Podemos prosseguir? Acho que podemos, né? O versículo seguinte seria: mas o permanecer, que é a consequência daquilo, né? Mas o permanecer na carne é mais necessário por vossa causa. No Almeida tá, mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. Apesar do desejo ardente de estar com Cristo, reconhece que sua permanência na vida física pode ser mais necessária. Alguém quer comentar? Apesar de que já tá meio que embutido no outro, né? Mas alguém quer falar alguma coisa? Então, tem a ver com o compromisso, a responsabilidade que o Emmanuel falou ali, né? Ele tinha noção disso tudo. Vamos ler? Então, o próximo aqui, deixa eu só comentar, né? É do livro Religião dos Espíritos, né? Número 79, Abnegação. E no livro não tem isso aqui. Só fala que é um comentário sobre as questões do Livro dos Espíritos, né? Esse livro, não sei se todos conhecem, né? E essa leitura que a gente vai fazer aqui na sequência é da questão 912. Então, eu copiei aqui a questão 912 para a gente entender melhor a lição que ele vai passar para a gente, né? Então, a questão 912 diz: qual o meio mais eficaz de se combater a predominância da natureza corpórea? Praticar a abnegação. Aqui, o combate à predominância da natureza corpórea, quer dizer, se ele estivesse pensando só nele, né, a preferência dele era estar com Cristo, né? Ele não ia estar querendo continuar levando pedrada e chibatada e etc., né? Ele preferia, com certeza, estar com Cristo, né? Então, essa é a questão 912 que está no livro, tá? Que está comentado agora na sequência, tá bom? Então, vamos lá. Podemos ler, Silvinha? Vamos. Religião dos Espíritos, Emmanuel, Abnegação. Questão 912, do Livro dos Espíritos. No estudo da abnegação, temos em Cristo o exemplo máximo. Emissários de Deus entre os homens, podia exigir um palácio para nascer, mas preferiu asilar-se no abrigo dos animais. Podia frequentar na meninice os mais altos grêmios filosóficos e religiosos da nação que o contava entre os seus. Todavia, preferiu as rudes experiências da carpintaria de Nazaré. Podia aderir aos programas de dominação dos maiorais em Jerusalém, impondo-lhes a sua própria condição de missionário excepcional. Entretanto, preferiu incorporar-se ao trabalho de pescadores humildes, revelando-se a eles sem violência. Podia escolher as damas ilustres para entreter-se com elas acerca do reino de Deus, através de tertúlias afetivas no terraço de casas nobres. Contudo, preferiu entender-se com as mulheres simples do povo, sem esquecer a filha de Magdala, submetida aos flagelos da humilhação. Podia insinuar-se no ambiente mais íntimo de Caifás ou Pilatos e agradar-lhes a parentela para ganhar influência. No entanto, preferiu aproximar-se dos enfermos esquecidos na via pública. Podia acumular ouro e prata, mobilizando os poderes de que dispunha, mas preferiu viver entre os desfavorecidos do mundo, sem reter uma pedra onde repousar a cabeça.
Podia afastar Iscariotes do círculo doméstico depois de perceber-lhe os primeiros sinais da deserção. Todavia, preferiu conservá-lo entre os aprendizes, para não lhe frustrar as oportunidades de reajuste. Podia agitar a multidão contra os detratores de sua causa. Entretanto, preferiu que os detratores a comandassem. Podia recorrer à justiça, de modo a defender-se contra a perseguição sem motivo. No entanto, preferiu morrer perdoando aos algozes, alinhando-se entre os condenados à morte sem culpa. Não te despreocupes assim da abnegação dentro da própria vida, a fim de que possas auxiliar as vidas que te rodeiam. Supérfluo que nos enfeita é carência que aflige os outros. O grande egoísmo da humanidade é a soma dos pequenos egoísmos de cada um de nós. Sofrer por obrigação é resgate humano, mas sofrer para que os outros não sofram é renúncia divina. Ninguém sabe se existe virtude nos prisioneiros da expiação. Entretanto, a virtude mostra-se viva em todo aquele que, podendo acolher-se ao bem próprio, procura, acima de tudo, o bem para todos. Se podes exigir e não exiges, se podes pedir e não pedes, se podes complicar e não complicas, se podes parar de servir e prossegues servindo, estarás conquistando o justo merecimento. Não vale, pois, reclamar a abnegação dos outros para a melhoria do mundo, porque o próprio Cristo nos ensinou, à força de exemplos, que a melhoria do mundo começa de nós. Olha a frase 13. O grande egoísmo da humanidade é a soma dos pequenos egoísmos de cada um de nós. Porque quando a gente fala no padrão da humanidade, né, é o padrão médio, vamos dizer assim, de toda a humanidade, né? A humanidade vibrando em egoísmo. O Paulo está no 14 aí, né? Sofrer por obrigação é resgate humano, mas sofrer para que outros não sofram é renúncia divina. Seguramente. E nós acho que não estamos em nenhum. Ai, meu Deus. Enquanto você estava lendo aqui, né, todas essas coisas que Jesus poderia e não fez, né, como são as primeiras aqui, né? Se a gente pensar também, Paulo foi mais ou menos isso, né? Porque quando ele entendeu que existia o Cristo, ele tinha toda uma posição, tal, ele podia até manter aquela posição e aos poucos tentar convencer as pessoas, ou ficar quieto, falar, deixa eu ficar na minha aqui, porque a coisa é feia, né? Mas ele não fez isso, né? Então, todas essas condições aqui de que poderia recorrer à justiça, poderia, sei lá, escolher as damas ilustres, ensinar-se no ambiente mais íntimo de Caifás, etc., né? Acumular ouro e prata, todas essas questões aqui, a gente pode relacionar com a vida de Paulo também, né? Porque quando a gente fala Paulo foi o escolhido, né? O vaso escolhido de Jesus. Mas, na verdade, quando a gente fala, a gente pensa naquilo, muitos são os chamados e poucos os escolhidos, né? O escolhido nessa frase aí não é porque Jesus escolhe, eu quero esse ou eu quero aquele, não. O escolhido somos nós que nos tornamos o escolhido, né? Nós que escolhemos, na verdade, o caminho que a gente quer traçar, na verdade.
E Paulo, ele escolheu também. Jesus o chama de vaso escolhido, mas ele escolheu, ele que resolveu seguir essa jornada, né? Essa dura jornada que ele seguiu, né? Então, ele realmente é escolhido mesmo. Ele escolheu ser assim, né? E realmente é a abnegação, né? É renunciar a você mesmo em prol dos outros, né? Em prol dos Tem outros. uma frase do Emmanuel assim, ó: ama, serve e auxilia, mas não exijas recompensa. O que possa acontecer depois da tua abnegação virá de Deus. É por aí mesmo, né? Que se a gente faz esperando receber alguma coisa, são segundas intenções, a gente não tá sendo sincero, né? De que livro que é esse texto aí, Silvia? Olha, é uma frasezinha que chama Ama e Confia, Momentos de Paz, do Emmanuel. Capítulo 23, Ama e Confia. Mas são frases curtas. Mas é bonito, né? Ama, serve e auxilia, mas não exija recompensa. O que possa acontecer depois da tua abnegação virá de Deus. Eu acho que a gente também se abnega quando a gente deixa de querer mostrar que a gente está certo, né? O Jesus muitas vezes sabia que era aquele o caminho, que ele estava certo, e nem por isso ele enfrentava de uma forma assintosa quem quer que seja. Pelo contrário, né? Sempre amorosamente, Sempre amorosamente, usando muito do silêncio. E nesse mundo que a gente está, e quando você está convivendo bastante com adolescente, você vê que tem uma necessidade tão grande de falar e mostrar que eu tenho razão, né? Nossa. É o egoísmo. Porque se a gente tem razão... O orgulho, né? O orgulho e o egoísmo. E a gente também, discretamente, às vezes faz assim, né? Nas nossas relações, nas relações dentro da casa espírita, nas relações familiares. Às vezes a gente não está exercendo essa abnegação que Jesus e Emmanuel tanto fala aqui para a gente. Né? Com certeza. Na própria família, né? Quantas vezes a gente não faz isso, né? Quando a gente vai no automático e não para pensar, né? É. Bom, mais alguma coisa? Seguimos? Seguimos? Ô, Val, volta, por favor, só nas duas referências da Bíblia e o quê? Os versículos lá, por favor. Aqui? Exato. Aí, quando ele fala assim, mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. Ele faz aqui uma declaração, né, de amor imenso aqui, porque é o amor renúncia, em que é o que movia ele. Ele tinha um amor profundo por todas as comunidades que trabalhavam por ele e por tudo que ele tinha que fazer, né? Ele sabia que eles iriam encarar grandes dificuldades, né? Mas o amor, né, que esse da abnegação, a base grande está aí, esse amor renúncia que ele tinha, né? Com certeza, Zé. É isso? E daí eu fico pensando, a abnegação, a gente ainda tem dificuldade porque a gente ainda está aprendendo a amar, né? Com certeza. Exatamente, né? Porque nenhuma virtude vem sozinha, né? Então, nós estamos nesse exercício de aprender a amar. Exatamente. Muito bom, pessoal. Vamos lá? Convencido disso,
sei que ficarei e continuarei com todos vós, para proveito vosso e para alegria de vossa fé. Ou, e tendo essa confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós, para proveito vosso e gozo da fé. Eu acho interessante isso aí, que quando ele fala convencido disso, eu entendo assim, ele sabe que isso é o melhor, né? E então ele sabe que Jesus vai proporcionar para ele o que é melhor para as pessoas ao redor dele e para ele também, né? Porque ele ficando, além de ser bom para todo mundo, porque continua o trabalho dele e tal, é um crescimento para ele também, né? Então não deixa de ser de proveito, vamos dizer assim, não só para os filipenses, para todo mundo, para quem ele escreve, mas até para ele próprio, né? Se é que ele precisava crescer mais um pouco, porque, né, Paulo já é grande demais para nós, né? Então é isso que eu entendo aí, porque quando ele fala convencido disso porque ele sabe que Jesus vai proporcionar o que for melhor para ele e para a comunidade, né? Alguém quer comentar alguma coisa aí? O povo está quieto hoje, né? O povo está quieto. Walter está ali, compenetrado ali com alguma coisa. Estou lendo aqui as coisas. Eu sei, querido. Mas não, é sempre gostoso brincar com você. Estou acompanhando aqui. E aí alguém falou aí que às vezes o silêncio é bom. Estou seguindo o conselho. Geralmente quem fala é quem mais precisa escutar. Bom, vamos prosseguir então? Você prossegue? Tá bom. Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel, o companheiro. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Jesus nos dizendo isso, em Mateus 18, 33. Em qualquer parte, não pode o homem agir isoladamente em se tratando da obra de Deus, que se aperfeiçoa em todos os lugares. O Pai estabeleceu a cooperação como princípio dos mais nobres no centro das leis que regem a vida. No recanto mais humilde, encontrarás um companheiro de esforço. Em casa, ele pode chamar-se pai ou filho. No caminho, pode denominar-se amigo ou camarada de ideal. No fundo, há um só Pai, que é Deus, e uma grande família que se compõe de irmãos. Se o Eterno encaminhou ao teu ambiente um companheiro menos desejável, tem compaixão e ensina sempre. Eleva os que te rodeiam. Santifica os laços que Jesus promoveu a bem de tua alma e de todos os que te cercam. Se a tarefa apresenta obstáculos, lembra-te das inúmeras vezes em que o Cristo já aplicou misericórdia ao teu espírito. Isso atenua as sombras do coração. Observa em cada companheiro de luta ou do dia uma bênção e uma oportunidade de atender ao programa divino acerca de tua existência. Há dificuldades e percalços, incompreensões e desentendimentos? Usa a misericórdia que Jesus já usou contigo, dando-te nova ocasião de santificar e de aprender. O companheiro. A questão da misericórdia, lembrei da Maroísa, né? No nosso papo de NEP lá, com a questão da misericórdia, né? É verdade. E aí, gente, alguém comenta aí alguma coisa?
Pai estabeleceu a cooperação como princípio dos mais nobres no centro das leis que regem a vida, né? Quando a gente pensa em cooperação, a gente pensa, vamos trabalhar juntos, né? E trabalhar junto significa que você tem que ter também compaixão de quem está ao teu lado. Se você percebe que tem alguma coisa que está errada, está distorcida, a crítica, às vezes, só destrói, né? Mas se você tiver misericórdia de conversar, de acompanhar, pelo menos de estender a mão, né? Vai ser um trabalho conjunto, né? Você está trabalhando com a pessoa para a pessoa melhorar, mas você trabalha com você também, oferecendo essa cooperação, né? E ele fala, no recanto mais humilde, né? Essas coisas essas oportunidades, né? A gente vê nas situações mais simples mesmo, às vezes até no meio da rua, com qualquer pessoa que cruza com você, alguma coisa, alguma fala, no supermercado, na farmácia, sei lá, né? Sempre existe essa possibilidade de você ser amistoso, né? Só o fato de você ser amistoso já é diferente, né? Eu tenho costume de conversar com as pessoas por onde eu vou, sabe? Tem mania que às vezes as pessoas não querem conversar, mas a gente acaba conversando. Eu converso, agora eu tenho aquele, ai, como é que chama? Do pedágio, que você não paga no pedágio? Como é que é? Antes, quando eu não tinha, eu ficava uns 5 minutos conversando com o cara do pedágio, só quando tinha muita gente atrás de mim que eu não parava, né? Eu vou no posto de gasolina, por exemplo, eu converso com o cara do posto lá, do frentista, né? Como eu vou sempre no mesmo lugar, eu já conheço todos eles, eu já sei quem tem problema no pé, quem está resfriado, quem não tem, quem dá, né? E no supermercado é muito gozado, porque agora eles medem a febre da gente, né? E cada vez que eu chegava lá, é sempre um menino lá, gordinho, que fica lá, e eu falava, bom dia, querido, tudo bem contigo? Ele, nas primeiras vezes, ele falou, parece que ele ficou meio assustado, assim, sabe? Bom dia, tudo bem, né? Agora eu chego lá, ele já fala, oi, querida, tudo bem contigo? Entendeu? Então, já mudou, é muito gozado, é muito interessante. Eu acho que essas pequenas coisas, é muito gostoso a gente fazer, gente, é muito gostoso. E é importante a gente ter o olhar desperto para todos que são colocados ao nosso lado, que cooperam conosco. Pois é. Né? Às vezes, quando você acorda, você fala assim, que eu consiga ser esse instrumento aonde eu estiver hoje. Mas, de repente, você está necessitada e bondosamente Deus coloca esse ser do seu lado para te ajudar, né? Esse sentimento, esse entendimento de que existe uma lei divina de cooperação com o princípio dos mais nobres, nos aproxima de Deus, nos aproxima dos nossos irmãos, nos desperta o olhar para isso tudo, né? Então, eu acho que se a gente já vai com esse sentimento assim, né, amistoso mesmo, né, a gente reflete isso, né, e a gente sabe que o pensamento, o sentimento tem força, como a gente acabou de falar, né, há uns minutos atrás. Então, a pessoa recebe isso, acaba recebendo bem, né, faz bem para ela, faz bem para a pessoa que estiver ao teu lado, né, do que você chegar carrancudo xingando as pessoas, né, é uma coisa que já transmite outra situação, né. Mas para ter esse olhar desperto, você precisa sair de si mesmo. Se você está muito voltado para o seu problema, ou para o seu... se a sua mente ainda está voltada para si mesmo, sem olhar para o lado, fica mais difícil perceber essas coisas, né?
fica mesmo. Eu acho que Emmanuel nos convida aí, né, a essa reflexão, né, vamos dizer assim, a essa realidade que somos todos irmãos e estamos no mesmo barco, né? Seja qual for a posição que nós estejamos, nós não podemos esquecer, como ele diz, que nós todos somos filhos do mesmo Pai, né? E aí é preciso, né, agir com misericórdia, né? Que é o coração compassivo, porque e quando a gente está diante daquele que é problema na nossa vida, aí sim que você tem que usar da compaixão, né? Porque, como ele cita, né, lá a passagem, né, de Jesus falando, então não teves misericórdia, não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Pois é. Sendo que a bem-aventurança diz, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia, né? Isso foi muito bem colocado pela Maruísa. Realmente. Né? Uhum. E realmente, se a gente comete erros a todo momento, somos carregados de falhas, de dificuldades, de imperfeições, né? Como podemos olhar o outro com a crítica, com a condenação? Então, e como podemos pedir a Deus perdão para as nossas falhas se nós não perdoamos o próximo, né? O nosso companheiro, aquele que caminha conosco? Então, é um convite a essa posição, realmente, né? É uma conquista que nós precisamos buscar, né? De ter essas virtudes, né? Que nos convidam o Sermão do Monte, né? A mansuetude, né? Realmente buscarmos, termos o coração compassivo, porque senão a gente não sai do lugar. Essa que é a verdade. Pois é. Aqui o 8, né? Se a tarefa apresenta obstáculos, lembra-te das inúmeras vezes que Cristo já aplicou misericórdia ao teu espírito. Há milênios a gente está aqui, né, usufruindo da misericórdia do Cristo, né? Nessa encarnação, né, a gente, com certeza, está sendo alvo da misericórdia divina, porque nós não sabemos que tropeços tivemos no passado e as atenuantes que nos foram colocadas na mão para que a gente possa dar um salto quantitativo na nossa evolução, né? E aqui no 9, ele dá a receitinha do bolo. Ó, observe em cada companheiro de luta ou do dia uma bênção e uma oportunidade de atender ao programa divino acerca da tua existência. Uhum. Ele fala sobre ele fala que somos todos irmãos, ele fala de todos os exemplos do Cristo, e ele fala, aqui, ó, observa, tenha um olhar para isso, né? É bem isso aí. Tenha um olhar para fora, né? Não só para o teu umbigo, né? Ou só focado, porque às vezes você forma aquela tanta preocupação dentro de você que você fica imerso no seu mundo interior e os seus olhos não estão em condições de olhar para o que está acontecendo ao seu lado. Né? E quando a gente olha para o lado e vê esse companheiro e reconhece as bênçãos e muda a sua atitude, você está se curando. Exatamente. Eu acho que quando a gente está com algum... Olha, já até aconteceu comigo. Quando você está com alguma coisa que está te aborrecendo muito, está te deixando muito entristecido, muito deprimido, sei lá, se aparecer qualquer oportunidade de você ajudar alguém, você esquece
a sua dificuldade fica pequenininha. Fica pequenininha, você esquece. Você esquece mesmo. Prosseguimos? Sim. Então, vamos lá. Mais um, então. A fim de que por mim, pela minha volta entre nós, aumente a vossa glória em Cristo Jesus. Para que a vossa glória cresça por mim em Cristo Jesus, pela minha nova ida a vós. Quer dizer, ele tinha esperança ainda de poder voltar. Ele estava preso, né, como a gente comentou. Mas ele tinha esperança ainda de poder voltar até Filipos, né? Até os filipenses. Deixa eu só voltar aqui um minutinho, aqui, quer ver? Olha, a gente começou aqui. Sinto-me num dilema. O meu desejo é partir e ir estar com Cristo, pois isso me é muito melhor. Mas o permanecer na carne é mais necessário por vossa causa. Convencido disso, sei que ficarei e continuarei com todos vós, para proveito vosso e para a alegria de vossa fé, a fim de que, para mim, pela minha volta entre vós, aumente a vossa glória em Cristo Jesus. Certo? E alguém quer comentar alguma coisa? Não é à toa, né, que ele vai estar voltando, ele deixa bem claro isso, né? É importante que, para que a vossa glória cresça, né? Ou seja, vamos dizer assim, em função do trabalho em si, não é, como diz o outro, não é papo furado, não, é para trabalhar. Para trabalhar e aumentar a fé, né, em Jesus. Né? Ele deixa isso bem, bem claro, né? Que o desejo, tudo bem, eu estou aqui, vou, mas é importante que vocês cresçam também. Porque essa questão do benfeitor, muitas vezes na vida da gente, né, a gente fica meio que à sombra, né, da luz, né, da luz do benfeitor, a gente vai se guiando naquela luz ali. Aí, na hora que o benfeitor, por um motivo ou por outro, se afasta de nós, cadê a nossa luz? Né? Então, a importância deles fazer esse chamamento, eu acho, aos companheiros ali, para que crescessem também. Né? Quando eu entendo assim, não sei se é isso aqui, ó, quando a vossa glória cresça por mim, pelo trabalho que ele que ele vai fazer, né? Mas em Cristo Jesus, né? Quer dizer, o trabalho, na verdade, é do Cristo, né? A obra é do Cristo. O que a gente faz não é nada nosso, né? É do Cristo. Não sei se eu estou me fazendo entender. Eu, logo que li, fiquei com a impressão assim, olha, vejam, eu estou aqui passando essa dificuldade e a minha fé só tem aumentado, a minha vontade de trabalhar pelo Cristo continua enorme. Através de mim, eu glorifico Jesus, eu continuo nessa tarefa porque eu tenho certeza que é esse o caminho. Eu entendi assim. Paulo, acho que ele entendia aí perfeitamente a lei de sociedade, né? Porque, assim, é reunido, é junto, é em grupo, né? É em companhia dos companheiros, dos amigos, de labuta, de trabalho, que esse progresso vem. Né? Talvez uma das
dificuldades dele, assim, no sentido dessa ânsia de sair, de continuar lá o seu trabalho, quando na prisão ele estaria ali, apesar de que na prisão ele trabalhou e muito, né? Ele deve ter transformado, não, certamente transformou muitos daqueles soldados ali. Então, por meio da lei de sociedade, se a gente for olhar lá no livro, aqui no livro dos Espíritos, a primeira pergunta que tem, a vida social está na natureza? Certamente, Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra, nem todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. É contrária à lei da natureza o isolamento absoluto? Sem dúvida, pois porque, por instinto, os homens buscam a sociedade e todos devem concorrer para o progresso, auxiliando-se mutuamente, né? Então, nesse auxílio mútuo, nessa busca pelo progresso, né, a lei de sociedade é fundamental na vida da gente, porque o isolamento ele não traz absolutamente nada de proveitoso, quando é um isolamento escolhido por nós mesmos, né? Reclusão, não, eu vou ficar num local me recluir a um local apenas de meditação, especialmente isso, de meditação, ficar ali recluso num local, só meditando, pensando, e a ação ela não existe, né? Então, não tem como ter o progresso se não tiver ação. E se não tem teria esse progresso se não tiver essa ação em sociedade, obviamente, né? Porque aí, como a gente aprenderia com os diversos saberes, né? Não aprenderia. Ficaríamos limitados ao único saber daquele meio que nós vivemos. E aí, para que a gente conhecesse a grandiosidade da mensagem de Jesus, Paulo, como um dos seus grandes emissários, entendia isso perfeitamente, que para que aquele povo mais duro, mais difícil de compreender essa lição, precisaria ainda de um trabalho muito mais árduo, de uma dedicação ainda muito mais ampla, né? E à medida que ele vai formando os grupos, não à toa ele tinha grandes amigos ali também que o amparavam e que caminhavam junto com ele. E levavam essa mensagem a todos, né? Que eles podiam. Então, isso se encaixa perfeitamente na lei de sociedade. Muito bom, Neto. Bom mesmo. Me veio aqui, me ocorreu só uma observação, nada a ver com... Tem na Netflix o filme, acho que Paulo, Apóstolo do Cristo, né, que tá passando aí. Só uma observação, né? Lá, o Paulo está preso em Roma e está preso mesmo, né? Na verdade, o que a gente tem pelo livro Paulo Estevão, que ele... E aí a gente vê aqui também mais à frente... O amigo que vem de Filipos trazer, não lembro agora o nome do personagem, que vem trazer um auxílio monetário para ele, né? Por quê? Porque ele tinha, acho que como cidadão romano, ele tinha o direito de permanecer numa prisão, como é que fala? Domiciliar, né? Então, ele foi obrigado a alugar uma casa, né? Então, ele tinha que pagar o aluguel da casa e ele tinha que pagar também os honorários do soldado que ficava ali na frente vigiando ele, né? Que ele era vigiado ali 24 horas por dia, né? Então, ele era obrigado a pagar também aquilo. E sem possibilidade, provavelmente, de muito trabalho, né? Então, era uma dificuldade grande, né? Então, o pessoal de Filipos envia um personagem com auxílio monetário para ele, para custear essas coisas todas, né? Isso é falado na carta também um pouco mais à frente, tá? Só para a gente situar, como a Nilceia comentou também, né? Então, eu falei que estava preso, mas preso entre aspas, né? Estava preso,
mas ele não estava lá dentro, como mostra no filme, né? Que ele estava lá na prisão, lá no calabouço, lá. Não. Ele estava numa casa que ele próprio foi obrigado a alugar. Tá? Vamos ler? Palavras de vida eterna, Emmanuel, o amor tudo sofre. Tudo sofre. Eu vou ler um pouquinho para você, Silvia, tá bom? Ótimo. Então vai. Paulo, em Coríntios, capítulo 3, 13, 7. O noticiário terrestre reporta-se diariamente a desvarios cometidos em nome do amor. Homicídios são perpetrados publicamente. Suicídios sulcam de pranto e desolação a rota de lares esperançosos. Furto, contenda, injúria e perversidade aparecem todos os dias invocando a inspiração do sentimento sublime. Mulheres indefesas, homens dignos, jovens promissores e infelizes crianças em toda parte sofrem abandono e aflição sob a legenda celeste. Entretanto, só o egoísmo, traduzindo apego da alma ao bem próprio, é que patrocina os golpes da delinquência, os enganos da posse, os erros da impulsividade e os desacertos da pressa. Apenas o egoísmo gera ciúme e despeito, vingança e discórdia, acusação e cegueira. O amor, longe disso, sabe rejubilar-se com a alegria dos corações amados, exposando-lhes as lições e as dificuldades, as dores e os compromissos. Não se atropela nem se desmanda, abraça no sacrifício próprio em favor da felicidade da criatura a quem ama, a razão da própria felicidade. Por esse motivo, no amor verdadeiro não há sinal de qualquer precipitação conclamando a imoderação ou a loucura. O apóstolo Paulo afirma, divinamente inspirado, o amor tudo sofre. E de nossa parte acrescentaremos, o amor genuíno jamais se desregra ou se cansa, porque realmente sabe esperar. Voltando, o amor tudo sofre. Sempre o egoísmo, né? Quando Emmanuel fala que o egoísmo é a maior chaga da humanidade, né? Aqui ele fala as coisas que o egoísmo pode provocar, né? Em contrapartida, o amor se alegra com a alegria dos corações amados, né? E aí, Paulo, eu acho que a gente pode associar isso, essa questão do egoísmo, e levar isso até para uma questão que é recorrente na nossa sociedade, né, ainda, e esse ciúme, né, que gera o desrespeito, o egoísmo que gera o ciúme, que gera o desrespeito, quando a gente trata da situação das mulheres, o homem em relação à mulher, né? Os maltratos que há, o ciúme doentio, exagerado, né? A gente pode levar por esse lado aí, a gente não conhece as realidades, né? O que tem por trás dessas situações tão extremas ainda nos dias atuais. A gente não conhece o passado de ninguém, né? Assim, o passado encarnatório mesmo, quero falar,
de espírito imortal, mas nós já temos a lei de amor já posta para nós por Jesus, né? E quando eu penso, quando eu vejo essa palavra ciúme, eu fico estremece um pouquinho, porque eu já tive muito ciúme, né? Eu fui um cara extremamente ciumento. E aí, eu, graças a Deus, não cheguei ao espaltério de agredir ninguém por conta disso, né? Mas, assim, pelo menos fisicamente. Mas é uma situação de que a humanidade, a gente percebe o atraso da humanidade em questões simples como essas, né? O desrespeito que a gente tem para nós, homens. Eu vi até um vídeo bem forte mesmo, de alguns homens falando a respeito de como nós estamos tratando as mulheres, né? Bem forte mesmo aquele vídeo, bem interessante. E assim, recai sobre isso, né? A vaidade humana, a vaidade do homem masculino, o homem forte, né? Essa coisa toda, e que gera tudo isso: desrespeito, vingança, discórdia, né? E a nossa humanidade vai ainda andando trôpega, né? Em relação a essa questão da lei de amor. Nós ainda não compreendemos a lei de amor trazida pelo nosso mestre. Essa questão do ciúme é interessante, né? Porque ele tanto ele tanto é uma insegurança, né? Como falta de confiança. Não sei explicar direito, né? E se existe o amor, né? Existe o amor realmente, como está embaixo ali, não tem porquê haver, né? Mas é uma coisa que não só os homens, né, Neto? As mulheres também sentem bastante ciúmes e é lógico que as violências físicas realmente, infelizmente, partem mesmo nessa situação do homem e tal. Mas as mulheres também fazem coisas complicadas com relação a isso, né? E então é uma questão de realmente de insegurança, né? Eu não sei exatamente, não estou sabendo dizer direito o que eu estou pensando aqui, mas se você ama realmente, você também não pode pensar em acrisolar aquilo, em prender aquilo que você ama, né? Você tem que deixar livre, na verdade, né? E quando você ama realmente, se você tem que deixar livre para, se quiser partir, vamos dizer assim, possa partir, né? E até na perda de entes queridos, né? Isso também vem, né? Mas é uma questão assim que eu acho que ainda é muito, muito presente em todas as pessoas. De maneira geral, eu acho que o ciúme ainda não só no caso de marido e mulher, sabe? Mas o ciúme do meu irmão, o ciúme, né, do meu amigo, porque meu amigo deu mais atenção para o outro ali, não sei, né? Entre amigos também. Eu acho que o ciúme é um fatorzinho que ainda existe muito ainda entre nós. E ele faz parte da questão do orgulho também, né? Eu acho que ele é um dos aspectos do nosso orgulho e do nosso egoísmo também, né? Às vezes quer falar alguma coisa? Não, é que me ocorreu aqui com relação a essa questão do ciúme. Eu uma vez aprendi uma figura, né, muito interessante, que, claro que isso tudo é resultado do nosso sentimento de posse, né, de apego, em que nós achamos que o outro nos pertence, né?
E a melhor forma da gente manter aquele ser que amamos, né, ou qualquer pessoa ao nosso lado, a gente tem que agir como você colocar a água, para você, quando você põe a água na mão e você fecha a mão, ela escoa entre seus dedos, ela não fica. Então, você tem que manter, deixa eu abrir a minha imagem aqui, você tem que manter as mãos, né, nessa postura em que a água está ali, mas ela ao mesmo tempo está livre, né? Mas se você aperta, pronto, ela vai embora. Então é meio por aí. Às vezes a gente fica meio cego, né? Diante de alguma situação, um medo de perder, né? Etc. e tal, e tomamos atitudes completamente opostas a que a gente deveria realmente tomar, né? Porque nós não prendemos ninguém nos pertence, nem nós a ninguém, né? Então é preciso ter essa consciência, né? E essa figura da água eu me lembrei aqui, achei muito oportuna. É uma bela comparação, né? Muito legal a comparação. E aí, pessoal, mais alguma coisa? Não? Ai, estou com duas meninas pulando em mim aqui. Eu acho que a gente vai parar por aqui, porque são 9h58 e já vem um outro versículo, né? Que é até uma parte diferente lá na Bíblia do Caminho, como se fosse uma perícopezinha diferente, né? Então, paramos por aqui. Tudo bem? Paramos por aqui. E aí, quem gostaria de fazer a prece para a gente? Olha, Soninha, ficou aí, Soninha. Estou aqui, firme e forte. Firme e forte. É isso aí, minha linda. Quem gostaria de fazer a prece para a gente hoje? Acho que eu vou pedir para a nossa amiga Nilceia, se ela faz para a gente. Pode ser, Nilceia? Então, por favor, querida. Vamos agradecendo momentos tão importantes na nossa vida. Vamos agradecendo aos mentores que nos ampararam e auxiliaram. Agradecemos a Jesus, nosso Mestre, que sempre nos envia lições maravilhosas. E agradecemos a Deus a oportunidade de estarmos reunidos, de estarmos trabalhando, elaborando em nós, para que possamos crescer cada vez mais. Pedimos a Deus que nos ampare e nos sustente, nos dando condições para trabalharmos em nós e usarmos dos recursos que Paulo ensinou nas suas cartas, na sua vida, deixando de lado o controle com as pessoas, o poder que tinha nas mãos, para simplesmente amar e servir. E com esse pedido a Deus, que possa nos ajudar no intento de todos nós, com coração alegre, nos despedimos e agradecemos. Obrigado, Senhor, por mais uma noite de reunião, de encontro e aprendizado. Amém. Amém. Assim seja. Muito bom, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Tem que dando tchau aí. É isso aí. Tchauzinho. Tchau, pessoal. Boa noite. É a minha Nina que está se danando. Tchau, gente. Boa noite. Faz parte.